Bom dia, boa quarta-feira. Tudo bem? E aí? Faça uma excepcional quarta-feira. Estamos já aí, passamos da metade do mês de outubro, nós estamos chegando no final do ano já. Férias para quem gosta, para quem ama, para quem aguarda desesperadamente, como o meu filho, as férias escolares. E hoje nós vamos ler Provérbios 16, sem mais demora, sem mais delongas, para que a gente tenha um bom proveito. A gente faz a leitura completa do capítulo. Quero que vocês tenham bastante intimidade com a palavra, para que vocês reconheçam o texto quando vocês ouvirem outras vezes, para quando você estiver num quiz bíblico, quando você estiver numa conversa, você às vezes pode não saber onde está, mas você vai reconhecer as palavras, vai reconhecer a linguagem, assim como qualquer outro livro da Bíblia. O livro de Provérbios, ele tem algumas características específicas do próprio livro, algumas marcas do escritor, e é muito interessante isso, né, que os leitores críticos, as pessoas que leem constantemente, eles conseguem identificar às vezes o autor do livro pela forma como está escrita as palavras, porque você imprime uma característica, uma personalidade no texto, né? Então você vai ler o livro e você vai falar assim: eu não conheço aonde tá, mas eu sei que parecem palavras de Salomão, parecem palavras do livro de Provérbios. Então a gente vai ler o livro e eu quero que você vai criando intimidade com o texto, vai criando intimidade com a palavra, para que quando você ouvir novamente, você vai memorizando, vai gravando, vai ficando mais familiar para você. Tá bom? Então vamos lá, Provérbios 16, que o Espírito Santo nos acompanhe nessa leitura, nos trazendo entendimento, fazendo as escamas dos olhos caírem, fazendo os bloqueios serem desfeitos, porque a palavra ela é poderosa. A palavra ela é poderosa por si só, e quando você lê, você começa a ter revelações. Vamos lá? Provérbios 16, a gente vai ler na versão aqui da minha Bíblia. Eu uso essa Bíblia aqui, ó, Bíblia Sagrada, Jornada da Sociedade Bíblica do Brasil, versão Nova Almeida atualizada. Ela é uma Bíblia maravilhosa, ela tem espaço para anotação. Gosto muito dessa Bíblia por isso, os espaços para as anotações. Então vamos lá. A gente vai ler Nova Almeida atualizada, é a versão de hoje, tá? Provérbios 16, a gente lê o texto todo para vocês se familiarizarem e depois a gente volta em alguns pontos que possam nos intrigar, chamar a atenção, porque Provérbios é extremamente um livro curioso, é um livro que nos desperta, nos faz pensar sobre as coisas, né? Vamos lá. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas mãos ao Senhor, entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se o caminho de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até seus inimigos vivam em paz com Ele. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Eu quero voltar nesse aqui depois. O coração do ser humano traça o seu caminho,
mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Só um momento. Ele ama o que fala coisas retas. Deus ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir despojos com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal. Quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. E o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados dados, mas toda decisão procede do Senhor. Provérbios, ele é um livro interessante porque ele não é um livro que conta uma narrativa de uma história consecutiva, né? Não é assim aqueles textos que um versículo complementa o outro. Muitas das vezes, nos capítulos de Provérbios, você vai ver um versículo totalmente independente do outro. Então você vai ler assim, ó. Quem pisca os olhos imagina o mal, e quem morde os lábios o executa. Esse aqui é o verso 30. No 31 diz, os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Aí você pensa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver mesmo. São versículos independentes, são versos independentes. Quando você vai ler Provérbios, você vai ver em cada verso, vai ter alguns textos em que um versículo complementa o outro, sim, é a continuidade. No entanto, a maioria do livro de Provérbios, um verso é independente do outro.
Então, um verso quer dizer uma coisa, o outro já está te chamando a atenção para outra, o outro já está te trazendo uma mensagem, um ensinamento a respeito de outra coisa que muitas vezes é completamente diferente e desconexa. Tá bom? Então, você pode facilmente pegar um versículo isolado e tirar dali uma pregação enorme. Porque Provérbios é esse livro. Salomão é esse cara que traz ensinamentos profundos com apenas poucas palavras. E aí você vê aqui, a gente lê o capítulo 16, algumas curiosidades sobre o livro de Provérbios. Talvez seja a sua primeira vez aqui, talvez seja a sua primeira vez lendo o livro de Provérbios. Você já leu o livro de Provérbios? Conhece? Pode comentar aí, escreva aí o que você já leu, quanto que você conhece esse livro. E Provérbios é um dos livros poéticos da Bíblia, tá? Se você me ouviu aqui várias vezes, você vai ouvir isso várias vezes, porque eu sempre vou lembrar disso, que isso memoriza, tá? Quando você ouve uma informação mais de uma vez, te ajuda a memorizar, te ajuda a gravar aí na sua cabeça. Os livros poéticos da Bíblia, eles são 5. E estão no Antigo Testamento. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses 5 livros, no seu original, eles são escritos em forma de poesia. Todos os outros livros da Bíblia, eles foram escritos em forma de prosa, que são aqueles textos corridos, como um livro normal. Esse aqui é o meu livro. E ele tá escrito em forma de prosa, tá vendo? Ele vai até o final da linha e vem para outra. Ele vai até o final da linha e vem para outra. As poesias são diferentes. Deixa eu pegar aqui um livro de poesia. Não tá aqui meu livro. Deixa eu achar aqui meu livro de poesia para te mostrar. Aqui. Esse é um livro de poesia. Os livros de poesia são compostos por estrofe e versos. Isso aí é português, tá? Aula de português aí, a gente já viu isso na escola. Então, esses 5 livros foram escritos em forma de poesia. E aí na tradução, né, a gente tem aí eles escritos em muitas bíblias de forma corrida, mas Provérbios, ele é um livro poético e no seu original ele foi escrito em forma de poesia. E é muito comum, às vezes, você ver um pregador, se você é cristão, você vai ver algum pregador, alguém que vai falar, e ele vai falar Salmo verso tal, Provérbios verso tal, e não tá errado. Tá? Não tá errado porque, como foi um livro escrito originalmente em forma de poesia, é muito comum você às vezes ouvir alguém dizer verso tal ao invés de falar versículo. E tá tudo certo. Mas você pode falar versículo, você pode falar verso, você pode falar do jeito que você quiser. Salomão, ele foi o homem que pediu sabedoria a Deus quando ele teve a oportunidade de pedir o que ele quisesse. E a Bíblia diz que antes dele não houve e depois dele não haveria ninguém tão sábio quanto Salomão. E ele deixou ensinamentos profundos para nós. E hoje nós meditamos e lemos esses provérbios depois de alguns milhares de anos. E Provérbios 16, ele é muito interessante como todos os outros provérbios. Eu não tenho como dizer assim, esse é o versículo, esse é o provérbios mais interessante, a palavra que eu mais amo. Não tem, gente, não tem. Mas também são provérbios riquíssimos. E eu gostaria de chamar a atenção a nós aqui hoje para Provérbios 16, verso 8, que é onde eu escolhi aqui voltar. Bom dia, meu amor. Meu filho acordou. Oi? Não. Provérbios 16, verso 8 diz assim: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Eu sei que muita gente gosta de pegar esses versos, esses versículos e defender a pobreza
ou defender as dificuldades financeiras, ou defender a falta de prosperidade, de riqueza na vida de alguém, quando ela lê esses versículos. E diz que Deus aprova e que Deus ama só os pobres e que os ricos são gananciosos, mas não é isso. A palavra está dizendo que é melhor isso do que aquilo, e não que uma coisa está associada à outra. Se você ler essa palavra com entendimento e discernimento, você vai entender que a palavra não está dizendo que grandes rendimentos só acontecem quando há injustiça, não é isso. A palavra está dizendo que estando diante de uma situação em que eu tenho que escolher ser justo e perder dinheiro, ou ser injusto e ganhar muito dinheiro, eu tenho que escolher ser justo e não ganhar aquele recurso financeiro. É isso que a palavra está dizendo. Ela não está dizendo que uma coisa está associada à outra. Ela está dizendo que quando você se deparar com uma situação em que para você ter um benefício, você tiver que agir com injustiça, você tiver que mentir, você tiver que defraudar alguém, você tiver que enganar alguém, você tiver que romper com seus valores, você não pode fazer. Então você espera e prefira o prejuízo financeiro, você prefira trabalhar honestamente, ainda que o caminho seja mais difícil. E aí a gente vem lendo Provérbios, ele vem falando sobre a gente entender. Tem uma mensagem, apesar de o Provérbios ele ser um livro totalmente com mensagens diferentes a todo tempo, a gente percebe que em muitos momentos aqui, Salomão nos chama para entender que no final das contas a vontade de Deus vai prevalecer. Ele fala aqui sobre jogar os dados e confiar na sorte. Ele fala aqui sobre colocar o Senhor à frente das suas obras. E se você quer ser uma pessoa sábia, você vai entender que você precisa sempre convidar o Senhor, entregar para Ele, fazer como se estivesse fazendo para Ele, Ele ser o seu sócio, Ele ser o seu guia, você colocar os seus planos na mão de Deus, porque no final das contas a vontade dele vai prevalecer para minha e para sua vida. Provérbios 16, e hoje é dia 16. Eu quero que você saiba que Provérbios ele tem 31 capítulos, um para cada dia do mês. Um para cada dia do mês. 31 capítulos. Você vai ler um capítulo hoje, você vai ler um capítulo amanhã, você vai ler um capítulo depois de amanhã. E aí você vai se alimentando, você vai criando intimidade com essa palavra, você vai fazendo entender e tendo uma compreensão da vida melhor. Aqui no verso 16, diz assim: quanto é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Muitas pessoas agora, nesse exato momento, estão trabalhando já desde as 7, já levantaram às 5, levantaram às 4, estão trabalhando já incansavelmente para no final do mês ter um salário mínimo. E acordaram já sem tirar tempo com Deus, sem ter tempo com eles mesmos, sem, às vezes, tomar um café relaxante, com calma na sua mesa, e já começou o dia naquela agitação. Mas Salomão disse que é melhor buscar a sabedoria do que a prata e o ouro. Salomão disse que é melhor você adquirir o entendimento do que a prata. Mas eu tenho certeza que, e isso não é que eu tenho certeza, é só olhar para a situação. A maioria das pessoas pode até ter um pouquinho de dinheiro, mas falta muita sabedoria. Falta sabedoria. A sabedoria é aquela coisa que vai nos fazer saber fazer boas escolhas.
É muito importante você entender o que são prioridades, coisas que realmente vão fazer diferença na sua vida. Às vezes pode ser cansativo, chato, o seu corpo não gosta muito desse negócio de ler Bíblia, não gosta muito desse negócio de ler livro, não gosta muito desse negócio de fazer jejum, não gosta muito desse negócio de fazer atividade física. Mas a gente precisa deixar de ser menino em muitos aspectos. Você pergunta para uma criança assim: você prefere, pergunta para uma criança, faz esse teste. Você prefere uma barra de chocolate ou uma barra de ouro? Quase nenhuma criança vai escolher a barra de ouro. Dificilmente uma criança vai escolher uma barra de ouro. Dificilmente. Ela vai escolher a barra de chocolate. Porque ela olha para a barra de chocolate e ela vê um prazer associado ali. Um prazer que rapidinho vai passar. Mas isso só é a imaturidade. Porque nós adultos entendemos que com uma barra de ouro você poderia comprar milhares de barras de chocolate e muitas outras coisas. Nenhum adulto são escolheria a barra de chocolate ao invés da barra de ouro. Só que um adulto, apesar de ser adulto, a gente cresce às vezes na idade, mas isso não quer dizer amadurecimento. A gente tem trocado coisas valiosas por coisas que nos atraem no primeiro momento. Se você pergunta à criança, você quer uma barra de ouro ou uma barra de chocolate, e ela escolhe a barra de chocolate. E se você é uma adulta e às vezes você se depara com a situação em que você tem que escolher aquilo que faz bem para você a longo prazo e aquilo que é um prazer imediato, a gente vai entendendo que a maturidade tem a ver com você entender que você vai ter que abrir mão de muitos prazeres imediatos para ter um prazer duradouro, algo recompensador, algo que é permanente lá na frente. Você pergunta para a criança: você quer uma barra de ouro ou você quer uma barra de chocolate? Eu quero que você faça esse teste hoje, tá? Às vezes você não tem filho pequeno, mas você conhece alguma criança. Pergunta pra ele. E aí você escolhe o doce de cada dia. Você escolhe a novela de cada dia. Você escolhe o dormir até mais tarde de cada dia. Você escolhe a gordura de cada dia. Você escolhe a preguiça de cada dia. Assim você vai abrindo mão de um corpo saudável a longo prazo, de uma saúde a longo prazo. Você escolhe as mulheres do Instagram de cada dia. Você escolhe a infidelidade no trabalho de cada dia. E assim você vai abrindo mão de um relacionamento saudável e duradouro com uma família, com uma esposa, com filhos. Às vezes a gente precisa rever aquelas escolhas que a gente tem feito diariamente. Você tem escolhido a correria de cada dia e não a palavra. Ah, mas eu preciso trabalhar, eu tenho tanta coisa para fazer. E é lógico, serviço de casa nunca vai acabar. Seu serviço de escravo para o seu patrão nunca vai acabar. E eles vão roubando todo o seu tempo e você não tem tempo para aquilo que mais importa. É igual Marta lá, né? Jesus com Maria e Marta. Marta correndo pra cá, correndo pra lá, e limpa a casa, e põe comida pra fazer. Mas Jesus não tá nem aí pra esses serviços. Isso é desculpa pra ser relaxado? Não, você não precisa que eu te explique sobre isso, porque não tem possibilidade de Jesus estar dizendo que você tem que deixar sua casa apodrecer. Não é isso, mas você sabe que todo o seu tempo tá indo aí. Todo o seu tempo está sendo tomado pelas redes sociais, está sendo tomado pelo serviço, pelo trabalho. Você fica o dia inteiro, chega em casa cansado e aí chega o final de semana, você quer descansar da semana e eu vou te dizer.
Não adianta você descansar um domingo inteiro e achar que vai servir para segunda, para terça e para quarta, não. É a mesma coisa que você pensar assim: hoje eu vou escovar o dente 24 horas por dia. Vou escovar o dente hoje 24 horas por dia. E aí eu passo uma semana sem escovar dente. Não vai servir de nada. Porque o alimento de hoje não serve para hoje, de ontem não serve para hoje, o banho de ontem não serve para hoje. É isso que você precisa entender. É só hoje? Ontem tomei banho, não preciso tomar hoje. Eu vou tomar 10 banhos ontem e vou ficar 10 dias sem tomar banho. Não adianta de nada. Ah, mas um dia eu li a Bíblia. Eu leio a Bíblia no domingo na igreja quando eu tô lá com o pastor. E aí eu passo o resto da semana sem ler a Bíblia. Eu comi muito no domingo. E agora eu vou ficar 7 dias sem comer. Você faz isso? Não faz. Aí você quer fazer com oração. Aí você quer fazer com a palavra. Aí você quer fazer com a leitura de livros. E aí você quer fazer com seus estudos. Adianta eu estudar alemão um dia inteirinho e depois passar um mês sem estudar? Não vai adiantar. Quando a palavra diz a cada dia, o pão nosso de cada dia. Se você ler a Bíblia, está repleto de ensinamentos de Deus, de Cristo, te dizendo que é só o hoje que você tem que fazer. Que é no hoje que você tem que fazer. Ontem passou, amanhã não existe, agora. Agora eu tiro o meu tempo aqui com vocês. Agora a gente vai se alimentar. E eu entrego esse momento de reflexão, de pensamentos, de conversas diferentes. Todo dia você tem fofoca. Todo dia você assiste jornal com mais notícias. Só que a palavra, notícias boas, um livro com conteúdo bom, desenvolver novas habilidades, é só de vez em quando. Só de vez em quando, mas não é hoje. O banho de ontem não serve para hoje. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Coloca aqui, ó. Eu gosto dessa bonequinha aqui, ó, que vira estrelinha, porque ela demonstra empolgação. Então, se alguma coisa fizer sentido pra vocês, comenta a bonequinha aí virando estrelinha. E você que me conhece mais de perto, você entende o quanto que a estrela, ela ministra ao meu coração. Um dia eu tava num culto lá na plataforma, e eu senti vontade de virar estrelinha. E eu fiz, porque eu aprendi a ser ridícula, não ficar dependendo da aprovação de ninguém. E depois eu fui ver, a Bíblia faz mais de 60 menções de estrela. A estrela foi criada no 4º dia. Lá no Gênesis, capítulo 1, quando você vai ler sobre a criação do mundo, você vai ver que Deus cria o sol, a lua e as estrelas no 4º dia. Para quê? Para fazer separação entre a luz e as trevas. Lá no Apocalipse você vai ver também várias menções de estrelas. São 7 estrelas. E eu quero que você saiba que essa luz que existe em você, essa luz que existe em você, ela precisa brilhar para o mundo. Ela precisa trazer esperança para as pessoas. Quem sou eu hoje no meu tempo? É muito bonito quando a gente lê a Bíblia. Nossa, Salomão foi um grande homem. Fez grandes coisas no seu tempo. E aí você vai falar, ah, mas no final Salomão não sei o quê. Esquece. Esquece os julgamentos. A gente não tá aqui para decidir se Salomão foi pro céu ou foi pro inferno. Não é sobre isso. É sobre o impacto positivo que ele gera na vida da gente até hoje. Ontem eu tava na palestra de uma amiga. Se você olhou meus stories, você viu a Priscila Cíntia, uma amiga de longa caminhada aqui. E ela disse uma coisa que eu anotei.
Ela mencionou no livro, no filme Troia. Vocês já assistiram o filme Troia? Eu não me lembro de ter assistido. Eu acho que é aquele filme que entra com um cavalo pra lutar em algum lugar. Mas eu quero assistir porque ela mencionou uma parte desse filme que eu realmente não me recordava. E aí aquele cara que vai lutar lá é Aquiles. Aquiles vai lá e consulta a mãe dele e pergunta assim: mãe, eu devo ir pra guerra ou não devo ir pra guerra? E aí a mãe dele diz assim: olha, se você ficar e não for pra guerra, você vai casar, você vai ter muitos filhos e você vai ser lembrada até a 4ª geração. Os seus filhos vão lembrar de você, os seus netos vão lembrar de você, os seus bisnetos vão lembrar de você, os seus tataranetos vão lembrar de você. Mas depois você não vai ser mais lembrado. Agora, se você for pra guerra, isso é a mãe de Aquiles falando com ele. Se você for pra guerra e você se tornar um Marte, você nunca mais vai ser esquecido. E aí ela falou uma frase que eu não sei se está no filme, não sei se ela tirou de outro lugar, mas ela disse assim: a morte real é quando não se tem mais memória de você. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, tentando ver a questão da minha genealogia, minha árvore genealógica. Eu sei que a minha avó, mãe da minha mãe, chama Dalila e o meu avô chama Zezinho. Eu sei que a mãe do meu pai chama Maria, mas passou daí eu já não sei nem mais o nome. Eu não sei nem de onde viveu, não sei nem o que elas viveram. Eu não sei quem foram. Agora, quando eu pego a Bíblia, eu falo de Salomão, o homem que viveu há mais de 2000 anos atrás, não sei quanto tempo. E a vida dele impacta a nossa até hoje. O que ele escreveu, o que ele deixou, o quanto que ele fez relevante a sua passagem aqui nessa terra. Eu olho para Pedro, eu olho para João, eu olho para Débora, eu olho para Abigail sendo mencionada na palavra e a gente falando do nome daquela mulher, da sabedoria de Abigail, depois de tantos anos que ela deixou essa terra. E quando você lê o Salmo 90 diz: ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu alcance o coração sábio. O Senhor me ensina a fazer com que o pouco tempo que eu tenho aqui nessa terra seja relevante para a vida das pessoas. Porque eu vou te dizer, você vai casar 10 vezes e você vai se sentir inútil enquanto você não saber que o que vai preencher o vazio da sua vida é o quanto que você é útil na vida de alguém, o quanto que você é capaz de alimentar alguém, o quanto que você é capaz de trazer vida e de ser bênção para a vida de alguém. É fazer a nossa passagem aqui nessa terra ser relevante. Muito se fala sobre legado e é isso mesmo. Você tem que pensar na sua marca na vida das pessoas. Tem gente que é lembrado como aquela pessoa assim: Deus me livre de convidar fulano para minha festa. Onde ela tá, ela só causa problema. Você é capaz de lembrar de alguém agora que você não quer perto. Por quê? Porque essa pessoa só traz problemas. Mas quantas outras pessoas você pode lembrar e desejar a presença dela porque um dia ela marcou a sua vida positivamente? Porque as palavras que ela fala com você toda vez que vocês estão perto são palavras boas. São conversas agradáveis. E a gente sempre vai marcar a vida de alguém de alguma maneira. A gente é lembrado por duas coisas: ou o problema que a gente causa, ou o problema que a gente resolve. E não tem jeito. Se você for um zero à esquerda, alguém que não for ninguém na vida de ninguém, ninguém nem vai saber o seu nome, seu sobrenome, passou por aqui, nem sei quem foi. Mas quando você é uma boa pessoa, um bom funcionário, quando você é uma pessoa que é relevante na vida de alguém, quando você vai em algum lugar e você brilha ali de alguma maneira, você ajudou alguém, você jamais é esquecido.
E aí você realmente nunca vai morrer. Você passou da morte para a vida. Porque quando a Bíblia diz você passou da morte para a vida, vocês vão viver eternamente. Às vezes vocês estão pensando de uma forma que não é a forma que Jesus quis dizer. Porque acredite, a maioria das coisas que está na Bíblia, ou você entende de forma muito rasa, ou você não entendeu nada do que realmente Cristo quis dizer quando ele falou. A maioria das pessoas lê a Bíblia e fala assim, eu não entendo a Bíblia. Eu não consigo ler porque eu não entendo. E eu quero te dizer uma coisa, enquanto não houver diligência e real interesse de conhecer e prosseguir em conhecer, tudo vai parecer só palavras, um emaranhado de coisas, porque você não dedica tempo para isso. Você quer saber se alguém te ama de verdade? Você quer saber se alguém valoriza você de verdade? Veja o quanto ela é capaz de investir tempo e dinheiro em você. As coisas mais preciosas que alguém considera hoje é o seu tempo e o seu dinheiro. Sabe aquela pessoa que fala que te ama? Um pai e uma mãe que fala que ama o filho, mas não tem tempo para levar ele no parque, para brincar com ele, para sentar com ele, para fazer um dever, para estar na companhia dele. Você acha que seu filho sente amado quando você chega? Ele já tá dormindo, filho, eu te amo. Sai, ele ainda está dormindo, filho, eu te amo. E ele não te vê, ele não cria memórias com você. Você acha que ele se sente amado? Você acha que ele se sente amado quando você diz, eu não tenho dinheiro para comprar o que você quer, mas eu tenho dinheiro para comprar a minha bebida, o meu cigarro, as minhas festas, as minhas roupas? Você acha que ele se sente amado? Você acha que uma mulher se sente amada quando o marido diz, eu te amo, mas não tem tempo para fazer nada com ela? Não senta para comer, não vai aonde ela gosta de ir, não senta para conversar, não compra um presente, não chega com uma roupa nova, no dia do aniversário não chega com presente, você não é capaz de investir tempo e dinheiro, a pessoa não vai se sentir amada. Porque tempo e dinheiro você só coloca naquilo que é importante e prioridade para você. Ganhar dinheiro talvez seja a prioridade da maioria das pessoas e é por isso que elas passam a maior parte do tempo fora de casa tentando ganhar dinheiro para pagar as contas. A sua novela é muito importante para você porque você sabe a hora que ela vai passar. E ai daquele que conversar e que falar e que quiser assistir outra coisa na hora que a mulher... Se bem que não é só mulher que gosta de assistir novela, né? A gente tem um monte de homem aí que adora assistir novela. Ai daquele que ousar tentar trocar de canal na hora da sua novela. Eu já vi isso, é a hora da minha novela. Ninguém vai mudar de canal. São as suas prioridades. É aquilo que você dá valor. E aí, se você não tem tempo para a Bíblia, não é que você não tem tempo, só não é sua prioridade. Sabe por quê? Porque todo mundo tem 24 horas. Tem uma coisa que é muito justa no mundo. Deus é justo. O rico e o pobre tem 24 horas. O velho e o novo tem 24 horas. Todo mundo tem o mesmo tempo. A criança e o adulto, quem viveu há 1000 anos atrás e quem está vivendo hoje no século 21, todo mundo tem 24 horas. Você faz o que você quer com o seu tempo. Deus te entregou todos os dias para você ter uma certeza de que é só o hoje que importa. Bateu meia-noite, cai 1440 minutos na sua conta. Ah, eu não vou usar as 2 horas de hoje. Eu quero guardar 2 horas para amanhã, que amanhã eu tenho mais coisa para fazer. Você consegue fazer isso? Não. Não consegue colocar 2 horas de hoje para amanhã. Ah, eu quero que hoje tenha 22 horas, eu não tenho muita coisa para fazer e eu vou guardar essas 2 horas para daqui uma semana, que é quando eu vou ter tal coisa para fazer. Não! Você não consegue fazer isso, você não está no controle disso. Deus determinou certas coisas
A lei da gravidade. Eu sou uma pessoa tão boa, eu vou pular dessa janela e eu não vou cair. Não tentarás o Senhor teu Deus. Foi isso que Jesus disse pro diabo no deserto, quando o diabo disse: se joga daqui, porque Deus disse que daria ordem aos seus anjos ao seu respeito. Só que você precisa de sabedoria para discernir essas coisas. Você precisa parar um pouquinho, parar as atividades, parar as conversas fiadas, parar de ouvir tanta coisa. E quando você sente, quando você lê a palavra, e quando você pensa na palavra, e quando você tira esse tempo, começa a vir clareza para você. E essa clareza nada mais é do que a luz entrando e te fazendo discernir coisas que antes você não tinha compreensão. Apaga a luz e parece que é tudo preto. Acende a luz e as coisas tomam vida. Você vê forma, você vê cores, você discerne, você não tropeça em uma coisa que está no meio do caminho, porque você está com luz ali no ambiente. Talvez na sua casa você consiga andar tranquilamente com a luz apagada. Mas se você entra a primeira vez em algum ambiente com a luz apagada, você vai bater o pé no sofá, você vai bater a perna na mesa, você vai bater a cabeça na porta, na parede. Por quê? Porque você está num ambiente que você não está adaptado. E todas as vezes que você quer andar por um caminho novo, você precisa pedir a luz e o discernimento de Deus. Eu quero que você saia daqui hoje, dessa live, tendo se alimentado de algo bom. Porque eu sei que às vezes você vai se deparar com alguém que vai te falar uma palavra negativa, alguém vai te ofender hoje, alguém vai te fazer uma fofoca, você vai às vezes ligar o jornal e vai ver notícias ruins, e isso tudo vai trazendo trevas, trazendo medo. Agora, se tem algo que pode trazer vida para você, para o seu dia, te fazer se sentir bem para o seu dia, são as palavras de vida. Nessa manhã, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Nessa manhã, peça a Deus sabedoria. Sabe por quê? Porque Deus dá sabedoria para todos que pedem. Não existe a possibilidade de você pedir sabedoria e Deus não te dá. E só recebe quem pede. A Salomão, ele pôde pedir o que quisesse, mas ele escolheu pedir sabedoria. Que história linda, né? Mas agora é a nossa vez. O Arlindo, esses dias, foi até engraçado, né? Ele tava lá em cima brincando, eu tava estendendo uma roupa e ele tava brincando com o carrinho de controle remoto. Escuta essa história. E aí ele falou assim: eu vou pegar aqui meu pano, eu vou limpar a rodinha. E eu tô ouvindo, né? Porque criança, eles criam coisas na cabeça, né? Eu vou limpar essa rodinha aqui. Eu sou um mecânico. Agora, esse dono desse carro aqui, ele vai ter que me dar esse carro de presente. Sabe por quê? Porque esse trabalho que eu tô fazendo é um trabalho muito difícil. O que eu tô fazendo é um trabalho que ninguém consegue fazer. E vai ficar tão caro para esse dono desse carro me pagar que ele vai ter que me dar o carro de presente. E aí eu falei assim: nossa, que legal. Se esse trabalho que você tá fazendo dá tanto dinheiro, eu quero aprender também. Se ele tá te dando o carro, mas eu não sei se você vai conseguir aprender. Aí eu falei assim: e como que você aprendeu? Foi Deus que me deu. Eu que pedi para Deus. Eu falei assim: então eu vou pedir também. Aí ele falou assim: você tem que esperar Deus perguntar o que você quer. Aí ele falou assim, aí eu falei assim: e quando foi que ele te perguntou isso? Com quantos anos
que Deus pergunta isso pra gente, o que que a gente quer, pra gente responder o que quer. Aí ele, você tem quantos anos mesmo? Aí eu falei, 33, a ele. Eu acho que Deus já te perguntou. E aí naquela conversa assim, que parece uma conversa aleatória, Deus vai falando com a gente. E ele foi sabendo, ele associou aquilo à história de Salomão, que ele já ouviu algumas vezes. Que quando ele teve a oportunidade de pedir a Deus algo, ele escolheu o que ele queria. E aí ele fez uma situação ali com a história. Quando Deus me perguntou o que eu queria, eu falei que eu queria essa habilidade. Mas era uma história, era uma brincadeira. Mas Deus vai falando com a gente a todos os momentos. E como que as crianças também são capazes de nos ensinar. Então quando Deus te pergunta o que você quer, e Ele está perguntando nesse exato momento, o que você quer? Me pede o que você quer. É interessante porque Jesus, Ele sabe o que nós precisamos, sabe ou não sabe? Quando Ele chama o cego Bartimeu, Jesus sabia o que o cego Bartimeu queria, ou o que ele precisava. Quando Ele chega no tanque de Betesda e vê ali um paralítico há 38 anos, Ele sabia o que aquele cara precisava. Mas Ele pergunta, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Salomão, você pode pedir o que você quiser. E aí Ele pergunta para você hoje, Ricardo, o que você quer de mim? Bruno, o que você quer de mim? Luci, o que você quer de mim? Cláudia, o que você quer de mim? O que você quer que eu te faça? Adriana, o que você quer que eu te faça? Meire, o que você quer que eu te faça? Deus pergunta para nós, o que você quer que eu te faça? Por que Jesus pergunta se Ele sabe o que eu preciso, se Ele sabe o que eu quero, se Ele sabe o porquê que é, quais são os motivos pelo qual eu tenho reclamado, por que Ele pergunta? Porque Ele sabe que mesmo às vezes você precisando de certas coisas, às vezes você não quer que Ele faça. Eu me lembro de muitas vezes reclamar de certas coisas na minha vida que eu não estava disposta a resolver. Porque você gosta às vezes de reclamar. Você gosta às vezes de dizer, eu tô com dor aqui, eu tô com problema financeiro aqui, mas fazer o que precisa ser feito, para entregar o que precisa ser entregue, para resolver aquela treta, muita gente não quer. Ela quer segurar a mágoa, ela quer segurar o rancor, ela quer segurar o ódio, ela não quer pedir perdão, ela não quer perdoar. Ela não quer se mover geograficamente, ela não quer dar o dízimo, ela não quer ofertar. Você sabe uma coisa que vira a chave na sua vida financeira? E que quando você precisa de dinheiro, você precisa fazer é dar dinheiro para alguém. Parece muito louco isso, né? Samara, eu tô precisando de R$2.000, mas eu só tenho 200. Pega esse 200 e doa para alguém. Dura é esta palavra. Difícil é esta palavra. Pode. Dura é esta palavra, assim os discípulos diziam para Jesus todas as vezes que eles eram confrontados diante de uma situação. Você quer que algo nunca falte na sua vida? Dê isso a outra pessoa. Eu vou terminar por aqui porque eu não quero mais te confrontar. Senão sua cabeça começa a doer, você começa a já querer sair daqui e dizer, agora ficou chato pra mim. Mas pega essa última instrução para o dia de hoje. Peça sabedoria e aprenda a dar às pessoas aquilo que você quer para si mesmo. Ore, fale com Deus o que você quer.
com a certeza de que já aconteceu. Isso é fé. E aí você agradece. Porque já é. Já aconteceu. Você tem tudo que você precisa. Faça um excepcional quarta-feira. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A vida é uma proporção 10/90. 10% é o que acontece. 90% é o que eu faço com o que acontece. Se você ouvir uma palavra negativa logo pela manhã e escolher remoer ela o dia inteiro, você vai fazer um dia péssimo. E aí você vai dizer, foi culpa de fulano que não me compreendeu, foi culpa de ciclano que não me ajudou, foi culpa de Beltrano que já vem me trazer notícia ruim logo de manhã, que não me trata bem. Trate-se você bem. Cuide-se você bem. Não transfira a responsabilidade. É sua responsabilidade fazer um dia maravilhoso, incrível para você e para as pessoas que estão à sua volta. Porque gente feliz não enche o saco de ninguém. Até amanhã, 9 da manhã, com Provérbios 17. Tamo junto até depois do fim. Eu amo você.